Bom dia, pessoal. Eu vou estar postando a correção das atividades que eu pedi para vocês fazerem da página 157, as atividades 9, 10, 11 e 12. Então, vocês comparem com os exercícios que vocês fizeram e façam a correção. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu já até expliquei algumas para vocês, mas eu vou refazer novamente todas as questões para a gente poder corrigir. Eu vou fazer a 9, tá? Começar pela 9, pela letra A da 9. Na 9, nós temos que construir o gráfico das seguintes funções. Então, eu vou escolher 3 valores para cada função e vou substituir no lugar do x. Então, eu tenho f de x na A, ó, f de x igual a 5 elevado a x. Então, eu faço para x... Vou usar 0, 1 e 2 para todas as funções aqui da A, tá? Então, eu vou fazer assim, x igual a 0 e vou calcular o f de 0. Vem aqui na função, ó, e substituo no lugar do x. Então, vai ficar 5 elevado a 0. F de 0 vai dar quantos? F de 0 vai ser igual a 5 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Agora, vamos fazer f de 1. Eu fiz f de 0 para x igual a 0. Agora eu vou fazer para x igual a 1. Então aqui eu vou calcular o f de 1 agora. Para f de 1 eu vou ter 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 dá quantos? Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então f de 1 é igual a 5. E, finalmente, aqui para a gente poder desenhar o gráfico, eu vou fazer x igual a 2. Aí eu vou calcular o f de 2. Lá no lugar do x eu troco por 2, então f de 2 vai ser 5 elevado ao quadrado. F de 2 igual a 25. Calculados esses valores, para x eu vou associar ao próprio x lá no plano cartesiano. Então vai ficar os valores de x vão ficar no eixo horizontal e f eu associo a y. Então os valores de f, que é aqui, para x igual a 0, nós obtivemos f de 0 igual a 1. Então eu vou ter 0 para x e 1 para y. Depois aqui eu vou ter x igual a 1 e y igual a 5, né? Para x igual a 1 eu tive f de 1 igual a 5. E para x igual a 2 eu tive f de 2 igual a 25. Então para x igual a 2, y igual a 25. Para x igual a 1, y igual a 5. Para x igual a 0, y igual a 1. Nós vamos no plano cartesiano, eu não preciso marcar todos os pontos, tá? Como a gente precisa só esboçar o gráfico, eu vou marcar só os pontos que nós usamos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, vou desenhar o eixo Y e o eixo X. Y sempre na horizontal, vocês aprenderam o ano passado como que faz o plano cartesiano. Ó, X na horizontal e Y na vertical. Aí eu vou pegar os pontos, ó, em X. 0 está aqui na origem, então o ponto 0, 0, tanto para y como para x, eu vou ter o ponto aqui na origem onde as retas se cruzam. Eu vou marcar o ponto 1 e o ponto 2. Para x igual a 0, o que a gente obteve aqui? 1 em y. Para x igual a 1, a gente obteve 5 em y. Então, eu vou marcar aqui ó, os pontos. Tá? Vou fazer só isso aqui para não ocupar muito espaço no meu caderno, né? E aqui, ó, 2 deu 25. Então, eu marco 25 aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou ligar os pontos. Para 0 e 1 já está aqui. Aqui o ponto 5. 1 deu o quê? 1 e 5. Então, tá aqui o ponto 1 e 5. Ele vai ficar mais aqui, tá? Perdão, ele vai estar mais aqui. E o ponto 25
e 2. Para 2 em x eu obtive 25 em y. O gráfico da função exponencial ele vai ser uma curva, tá? Então a gente vai ligar esses pontos, ó. Se eu calculasse mais pontos, a gente ia perceber que o comportamento dele ia ser assim, ó. Então a gente liga esses pontos, tá? Ó. O gráfico da função exponencial vai ser mais ou menos assim, tá? Não vai sair perfeito, igual vocês veem no livro, porque a gente está fazendo à mão. Mas seria mais ou menos isso daqui, tá? O gráfico da função exponencial. Como a base é maior do que 1, então ela é uma função crescente, tá? Então aqui nós temos o gráfico com esse comportamento. Tá pronto a A. Agora vamos fazer a B. Para a gente fazer a B, eu vou continuar usando os valores para x. 0, 1 e 2. A minha B agora é g de x igual a 1/3 elevado a x. Mesma coisa, vou calcular o f de 0, então para x igual a 0, a g de x, no caso, né, eu vou calcular o g de 0. Vai ficar igual a 1/3 elevado a 0. Qualquer valor elevado a 0 é 1, então 1/3 elevado a 0 vai ser 1. Então g de 0 é igual a 1. Para x igual a 0 a gente obteve 1. Agora eu vou calcular para x igual a 1. Para x igual a 1 eu vou ter g de 1. A g de 1 eu vou ter igual a 1/3. No lugar de x eu troco por 1. Então vai ficar 1/3 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então g de 1 é igual a 1/3. E por fim eu vou calcular o g de 2. Para x igual a 2. Para x igual a 2, eu vou ter g de 2 igual a 1/3 elevado a 2 ou 1/3 elevado ao quadrado. Então, a g de 2, como é uma fração, eu elevo o numerador e o denominador ao quadrado. Então, 1 ao quadrado vai ser 1. 3 ao quadrado vai ser 9. Agora, nós vamos nos orientar por esses valores aqui, ó. 1 vai ser o nosso maior valor. Então, para x igual a 0, eu tenho 1, que vai ser o nosso maior valor. Para x igual a 1, 1/3, que é um valor um pouco menor do que 1. É menos que a metade, né? Ó, se 1/6 é a metade, 1/3 é um pouco menor do que a metade. E 1/9 é 1 dividido por 9. Então, já vai ser um valor lá no gráfico próximo do zero. Então, 1/9, 1/3 e até chegar a 1. Então vamos esboçar isso aqui no gráfico para vocês perceberem o comportamento do gráfico. Então novamente eu venho aqui e marco apenas os pontos que eu utilizei, ó, para mim não ter muito trabalho. Eixo Y e eixo X. O ponto 0, que eu vou ter aqui o valor 1, vou pôr um pouco mais para cima, porque os outros nós vamos ter que marcar abaixo do 1. Depois eu vou ter x igual a 1, x igual a 2. Para x igual a 1, a gente viu que deu 1/3. Onde que vai estar 1/3? 1/3 vai estar mais ou menos aqui. Então eu vou marcar 1/3 aqui no eixo Y e vou ligar ele com o valor correspondente em x. Então, o nosso ponto 1 e 1/3 está aqui. E depois, 1/9 ele é menor do que 1/3, ele vai estar aqui próximo do zero. Então, eu vou marcar 1/9 aqui, ó, tá? 1/9. Então, para 2, ó, em x eu vou ter o quê? 1/9
em y. Como o valor está entre 0 e 1, um terço é o valor entre, entre 0 e 1, a nossa função vai ser decrescente. Então o gráfico vai ter o comportamento um pouco diferente do anterior. A curva vai ser para cá. Quando é crescente, a curva é para lá, né? Ó, vai assumir valores positivos de x. Quando é decrescente, quando ela é crescente, ela vem para cá, à direita, né? Ó, o crescimento dela à direita. Quando é decrescente, o comportamento do gráfico é ao contrário, ele vai para a esquerda, a inclinação dele é para esquerda. Então a gente liga os pontos aqui, ó, mais uma vez, né? Como que eu vou ligar esses pontos, ó? Perceba que ela vai ser uma curva. Claro que eu não vou conseguir fazer uma curva perfeita aqui porque eu estou fazendo à mão, mas vai ser mais ou menos isso aqui, o comportamento do gráfico da letra B. Então, para fazer o gráfico, o que a gente faz? Nós atribuímos 2 ou mais valores para x, no caso eu peguei só 3, e a gente já consegue esboçar o nosso gráfico. Vamos lá fazer a alternativa C agora. O gráfico da alternativa C vai ser semelhante ao da B. Aqui nós tínhamos na B 1/3 e na C nós vamos ter h de x igual a 1/4. Então na C eu vou ter h de x igual a 1/4 elevado a x. E novamente eu vou atribuir os valores 0, 1 e 2 para x. Para x igual a 0, a gente já sabe, qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então, para x igual a 0, eu vou ter h de x igual a 1/4 elevado a 0. Lá na explicação eu fiz uma tabela, mas a gente não precisa. Para que eu fiz a tabela? Para escrever os valores de x e os correspondentes da função. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? Que a gente fez nos exemplos anteriores. Eu só não estou usando a tabela, mas se eu quiser colocar numa tabela, é só pegar uma coluna para x e uma coluna para y, que seriam os valores obtidos na f. Então, para x igual a 0, qual que vai ser o valor de h de x? H de x vai ser igual a 1. Então, 1/4 elevado a 0 vai dar 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Para x igual a 1, h de x vai ser igual a 1/4, né? Ó. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, eu vou ter 1/4. No lugar de x eu troco por 1. A minha h de x vai ser igual a 1/4, né? Ó, igual a 1/4. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, h de x vai ser igual a 1/4. E, por fim, vamos fazer para x igual a 2. Para x igual a 2, eu vou ter h de 2, que vai ficar 1/4 elevado a 2. Como é uma fração, eu elevo o numerador e o denominador ao mesmo valor do expoente. Então, h de 2 vai ficar 1 elevado a 2 vai ser o próprio 1. 4 elevado a 2 vai dar 16. Então, para x igual a 0 dá 1. Para x igual a 1 dá 1/4. E para x igual a 2 dá 1 sobre 16. 1 sobre 16 é um valor próximo de 0. 1/4 é um valor menor do que 1, inclusive é menor do que meio. E 1. Então a gente vai desenhar o gráfico de forma semelhante ao que a gente fez no exercício anterior, né? No item B. Então a gente vem aqui no gráfico de novo, ó. Eixo Y na vertical. Eixo X na horizontal. X, Y, e vamos lá marcar os valores. Então eu vou ter 0, 1 e 2. Para x igual a 0,
o nosso y vale 1. Para x igual a 1, o nosso y vale 1 quarto. Vamos supor que está mais ou menos aqui 1 quarto no gráfico. E para x igual a 2, então, ó, vou ligar já aqui o ponto 1 e 1 quarto. E para x igual a 2, eu vou ter 1 sobre 16, que vai estar mais ou menos aqui, ó. É um valor próximo do zero. Então, a gente liga os pontos, o ponto 2 e 1 sobre 16 está aqui. Mais uma vez, ó, a função vai ser decrescente. Então, o nosso gráfico ele tem inclinação para a esquerda. É uma curva com... Não. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente liga de novo os pontos, ó, para esboçar o gráfico. A gente vem e faz isso aqui. Então, o nosso gráfico ele vai ter esse comportamento aqui na C, que é bastante parecido com o gráfico da B. E para finalizar, para finalizar o exercício 1, vamos fazer o da alternativa D. O da alternativa D é 4 elevado a x, então ele vai ser semelhante ao gráfico da A. Agora, né? Ó, na D nós vamos ter o quê? D, nós vamos ter I de x igual a 4 elevado a x. Mais uma vez eu vou usar os valores 0, 1 e 2 para poder esboçar o gráfico. Lembrando que fica a critério de quem for fazer, escolher qualquer valor. Eu estou usando 0, 1 e 2 porque eu acho mais fácil para mim, mas vocês podem escolher os valores que sejam mais fáceis para vocês, tá? Então, na D, I de x igual a 4x, vai ser o seguinte. Nós vamos lá, vamos trocar por... Para x igual a 0, a gente sabe que qualquer número elevado a 0, ó, pessoal, que ficou um pouco para baixo x, mas é 4 elevado a x. Para x igual a 0, nós vamos ter I de x igual a 4 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, aqui é 0, tá? Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, I de 0 vai ser igual a 1. Então, para x igual a 0, a nossa I vale 1. Para x igual a 1, a nossa I de x vai ser igual a 4 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, I de x igual a 4. E depois nós temos para x igual a 2. Para x igual a 2, eu vou ter I, corrigindo aqui, tá? Ó, aqui é I de 1, tá? Continuei com x, mas aqui é I de 1. E aqui nós vamos ter o I de 2. I de 2 vai ser igual a 4 elevado a 2. Então, o nosso I de 2, quantos que é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai ser igual a 16. Novamente, nós vamos para o gráfico aqui, ó. Tá? Eu vou fazer ele um pouquinho para cá, porque tem umas... Ó, então, eixo X e eixo Y e eixo X aqui, tá? Y sempre na vertical e X sempre na horizontal aqui no plano cartesiano. Então aqui eu vou ter o ponto 0 e 0 na origem. Os valores que eu utilizei foi 1 e 2. Para x igual a 0, meu y é igual a 1. Para x igual a 1, meu y é igual a 4. Então eu vou ter o ponto 0 e 1. 1. Deixa eu só corrigir um pouquinho aqui. 1 e 4.
E depois o 16, ó, que vai estar quase aqui, né, ó, no limite. Então eu vou pegar o 16 aqui. 2 e 16. Como agora, ó, é uma função crescente, a nossa base, o nosso A, ele é maior do que 1, então ela é uma função crescente. Então o nosso gráfico, ele vai ter qual comportamento? Ó? Ele vai ter inclinação para a direita. Então vai ser uma curva com inclinação para a direita. Como que a gente faz isso aqui, ó? É só eu ligar os pontos, ó. O comportamento do gráfico vai ser mais ou menos isso aqui, que é semelhante ao gráfico da A. Então tá aqui o exercício 1, que é para esboçar o gráfico, tá corrigido, tá ok? Aí nós vamos pro 2, agora. Só agora vamos pro item 10. No item 10, no exercício 10, quer dizer, nós temos que associar cada uma das leis das funções à sua respectiva representação gráfica. E aí, sugere-se, se achar conveniente, use um software de construção de gráficos para conferir sua resposta. Mas nós não, como a gente ainda não sabe usar nenhum software de construção de gráfico, a gente vai fazer isso aqui manualmente mesmo, para poder identificar quais dessas funções está associada a cada gráfico. Então nós temos a função A, f de x igual a 3x mais 1, a função B, g de x igual a 2x. Na A nós temos a f de x igual a 3 elevado a x mais 1. Na B nós temos g de x igual a 2 elevado a x mais 1. Na C nós temos h de x meio elevado a x menos 1. E na D nós temos i de x igual a 4 elevado a x menos 1. Nessa 10 eu vou dar uma dica para vocês. Aqui eu não vou desenhar novamente os gráficos, porque vocês já têm os gráficos 1, 2, 3 e 4 desenhados no livro. Então vocês vão pegar o livro aí e conferir, tá ok? Eu vou fazer assim. Eu vou dar uma dica para vocês, que aqui nesse exercício a gente vai conseguir resolver apenas com essa dica. A gente vai conseguir identificar quais são os gráficos de cada função. Qual que vai ser essa dica? Vai ser calcular f de 0. Sempre que a gente calcula o valor para x igual a 0 em qualquer função, nós vamos obter onde corta o eixo, onde o gráfico corta o eixo y, ó, por onde o gráfico corta o eixo y no plano cartesiano. Então vamos fazer assim, ó, lá na A nós vamos calcular, vamos identificar qual que é o A. Na 10, então para me identificar qual que é o gráfico da A, eu tenho f de x igual a 3 elevado a x mais 1. Eu vou calcular o f de 0. F de 0 vai dar 3 elevado a 0 mais 1. 3 elevado a 0 mais 1 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é quanto? Não é 3? Então, f de 0 vai ser igual a 3. Eu vou procurar nos gráficos que eu tenho aí, no gráfico 1, 2, 3 e 4, e vou analisar qual desses gráficos, em qual desses gráficos o gráfico corta o eixo y no ponto 3, tá? Então, vamos lá no gráfico 1. No gráfico 1, se a gente observar, o gráfico está cortando o eixo y no 2. Eu vou ter que colocar o livro aqui para a gente comparando, tá? Ó. No gráfico 1, onde que o gráfico está cortando o eixo y aqui, ó? No 2. No gráfico 2, onde o gráfico vai estar cortando o eixo y? Em um valor aqui próximo do zero, né? Um valor menor do que 1, tá? Então vai ser um valor entre 0 e 1, que é um valor bem próximo do zero, inclusive. Então vai ser um valor bastante menor do que 1. No gráfico 3,
olha, o gráfico 3 vai ser o gráfico que representa, ó, a função f de x igual a 3x mais 1, ela vai ser representada graficamente por qual gráfico? Pelo gráfico 3, não é? Então vocês vão lá na A e marca aqui, que ela está associada ao gráfico 3. É só, não vou riscar o livro, mas vocês, no item A, o que vocês vão fazer? A qual gráfico está associado à função A? Ao gráfico 3, porque ó, ele corta exatamente no 3. E os outros aqui, tem algum mais que corta no 3? Ó? Nenhum dos outros gráficos vai cortar no 3. Então o único gráfico em que a gente tem, ó, o gráfico passando pelo eixo Y exatamente no ponto 3, vai ser o gráfico 3 aqui, que vai ser o gráfico que representa graficamente a função f de x igual a 3x mais 1. Na B vai ser a mesma coisa, nós vamos calcular de novo, vamos determinar qual gráfico que representa a B agora. Aqui a gente já viu que é o gráfico 3, né? Para A vai ser o gráfico 3. Na B, o que nós vamos fazer? A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos determinar o g de x. Novamente a gente vai calcular o g de 0. Então nós temos lá g de x igual a 2 elevado a x mais 1. Agora esse 1 ele está somando aqui embaixo. Então eu vou ter g de x, no caso vou calcular o g de 0, vai ser 2 elevado a 0 mais 1. 2 elevado a 0 vai ser 1, qualquer número elevado a 0 é 1. Então g de 0 vai ser igual a 1 mais 1. Então g de 0 é igual a 2. Ou seja, no item B, o gráfico que representa essa função, g de x igual a 2 elevado a x mais 1, ele vai cortar o eixo y exatamente no ponto 2. Então vamos conferir aqui novamente onde que o gráfico vai passar pelo eixo do y no ponto 2. Ó, de cara nós já vamos ver que vai ser qual gráfico? O gráfico 1, porque ó, em algum outro passa no ponto 2, ó, aqui não passa, o 3 já corresponde à alternativa A. Nesse aqui ele passa por onde? Ó, o gráfico passa pela origem no ponto 0, 0. Tá vendo? E a 2, ele vai passar aqui num valor menor do que 1. Então qual que vai ser? Ó? O único em que ele passa, que o gráfico vai passar pelo 2 no eixo Y é o 1. Então nosso item B, qual gráfico vai representar a função B? O gráfico 1. Aí a gente vem na B, né? E marca aqui qual que vai ser o gráfico que representa a função g de x igual a 2x mais 1. O gráfico 1. Agora vamos ver qual gráfico vai representar a C. Né? Só sobrou 2 agora, né? Ó, sobrou o gráfico 2 e o gráfico 4. Qual que vai representar a letra C? Novamente nós vamos calcular para x igual a 0. Então nós temos h de x igual a meio elevado a x menos 1. Vamos calcular o h de 0. H de 0 vai ser igual a meio elevado a 0 menos 1. Qualquer número elevado a 0 vai ser 1. Então eu vou ter h de 0 igual a 1 menos 1, que vai ser igual a 0. Então para x igual a 0, a minha h de x vai ser igual a 0. Então eu vou ter os pontos 0 e 0. Vai estar, esse gráfico ele vai passar por onde? Ele vai passar pela origem. Novamente, vamos pegar o livro aqui, ó. O 1 e o 3 a gente já identificou as funções, ó. A e a B vão ser as funções correspondentes a esses gráficos aqui. Então vai sobrar o 3 e o 4. Eu vou ver em qual dos dois o gráfico vai passar
pela origem. No 2, ó, a gente percebe que ele não passa pela origem. Onde que é a origem? É esse ponto aqui, ó, ponto 0, 0. 0 para x e 0 para y. Então, qual que vai ser o gráfico que representa? Ó, onde que ele passa na origem? No gráfico 4. Então, o gráfico que representa a função h de x igual a meio elevado a x menos 1 vai ser o gráfico 4, tá? E por fim, a gente nem precisa fazer, nem precisaria fazer, né? Sobrou só a d, vamos calcular a d aqui só para vocês ver como é que faz. Na d nós vamos ter o que? I de x igual a 4 elevado a x menos 1. O meu i de 0 vai ficar igual a 4 elevado a 0 menos 1, que é igual a 4, 0 menos 1, menos 1. Quando acontece isso, isso aqui ele é a função inversa. O que é o inverso de 4? Vai ser 1 sobre 4. Então, o nosso i de 0 é igual a 1 quarto. Ou seja, é um valor menor do que 1. Então, ele vai estar lá próximo do zero. E qual o gráfico que tinha sobrado para a gente? Tinha sobrado apenas o gráfico 2, que é onde exatamente está sendo cortado aqui, ó, no ponto 1 quarto, que é um valor próximo de zero, é um valor inferior a 1. Então, o gráfico passa pelo eixo y na onde? Aqui no ponto 1 quarto. Então, o gráfico que representa a função i de x igual a 4 elevado a x menos 1 vai ser o gráfico 2, que era o gráfico que estava faltando. Então tá a correção da 10. Agora vamos fazer a correção. Novamente eu vou fazer a 11. Eu já havia feito ela para vocês na explicação, mas nós vamos fazer ela de novo aqui para a correção ficar completa. Na 11, nós temos que determinar qual é a imagem da função f de x igual a 2 elevado a x mais 4. Então, como que a gente faz isso? Eu vou atribuir alguns valores para isso na 11, né? Ó, vamos atribuir alguns valores e ver como que vai se comportar essa função. Então, nós temos a função f de x igual a 2 elevado a x mais 4. Como eu já venho usando os valores 0, 1 e 2, vou continuar usando os valores 0, 1 e 2. Então, eu vou usar os três aqui só para a gente verificar uma coisa. Só olhando assim, ó, a gente vai ver que ela vai ter o quê? O valor que resultar aqui, que eu substituí em x, mais o 4, tá? Então, vamos lá fazer o f de 0. Se a gente fizer o f de 0, eu vou ter... Nós poderíamos esboçar esse gráfico de outra maneira. Não esboçar o gráfico, determinar a imagem de outra maneira. Mas nós vamos fazer dessa forma aqui que vai ser o mais fácil para a gente. Então, se eu fizer assim ó, e analisar a função, vamos calcular lá o 2 elevado a 0. Ó, o f de 0 vai ser 2 elevado a 0 mais 4. 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 4 é igual a 5. Agora eu vou pegar aqui o f de 1. Vai ser 2 elevado a 1 mais 4. 2 elevado a 1 dá 2. 2 mais 4 dá 6. Tá? Eu poderia usar qualquer outro valor que eu ia verificar que está acontecendo a mesma coisa. O comportamento vai ser semelhante. Agora o f de 2. F de 2, eu vou ter 2 ao quadrado mais 4. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 é igual a 8. O que a gente consegue observar com esses valores aqui, ó? Para qualquer valor que eu substituir aqui em x, eu vou ter um valor, por menor que seja, somado com 4, ou seja, sempre eu vou obter valores maiores
que 4 para minha f de x. Independente do valor que eu substituo em x aqui, ó, eu sempre vou ter o quê? Valores maiores que 4. Então, a minha imagem aqui vai ser o quê? Eu posso representar a minha imagem dessa forma aqui, ó, com notação de conjunto, tá? Então, vai ser a imagem de f, posso representar assim, ó, vai ser igual a x, que pertence aos reais, tal, que x sempre vai ser um valor maior do que 4. Então a imagem desse gráfico vai ser sempre isso aqui, ó. Qualquer valor que eu calcular aqui, eu vou ter um valor maior, como é 2, ó, né? Então eu vou ter sempre um valor adicionado, um valor positivo adicionado a 4. Então só posso obter valores para f de x. O que é a imagem? A imagem é os valores que a minha f de x pode obter. Então eu só vou poder obter valores maiores que 4. Então com isso aqui a gente consegue responder a 11 usando só essa substituição de valores também. E vamos para 12 para a gente poder finalizar. Vamos então lá fazer a correção da questão 12. Na questão 12, nós temos que determinar se essas funções são crescentes ou decrescentes. Para a gente determinar se uma função é decrescente ou não, nós vamos ter que analisar se o a, que é a base, né, na função exponencial, nós vamos ter uma base elevada a uma variável. Então, o valor da base, que vai ser um número real qualquer, e ele tem que ser maior do que 0 para ela ser, na verdade, maior do que 1 para ela ser crescente, né? E ele tem que ser entre 0 e 1. Como que ela vai ser crescente? Quando que ela vai ser crescente? Quando A for maior do que 0. Ou seja, quando A tiver um valor 2, por exemplo, que é um valor maior do que 1, essa função vai ser uma função crescente. 3, 4, 5, qualquer valor que seja maior do que 1 na base, eu posso dizer que essa função é uma função crescente. E se for um valor entre 0 e 1, ou seja, meio, 1/4, qualquer valor que seja maior do que 0 e menor do que 1, ela vai ser uma função decrescente. O que nós vamos ter que fazer então na 12? Na 12 nós vamos verificar se esses valores são maior do que 1 ou estão entre 0 e 1. Se for maior do que 1, eu digo que a função é crescente. Se for entre 0 e 1, eu digo que a função é decrescente. Então vamos lá na 12, ó. Na A da 12. Na A da 12, nós temos g de x igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. O nosso a aqui vai ser raiz quadrada de 2. Se nós calcularmos a raiz quadrada de 2, a gente vai obter um valor aproximado de 1,41. 1,41, ele é maior do que 0 ou está entre 0 e 1? Com certeza não. 1,41 ele vai ser maior, na verdade maior do que 1 tem que ser, tá? Então se 1,41 é maior do que 1, eu posso dizer que essa função vai ser uma função crescente, tá? Então no item A, como raiz quadrada de 2 é 1,41, valor maior do que 1, a gente pode afirmar que essa função é uma função crescente. Na B, nós vamos ter como a função h de x igual a raiz quadrada de 2 dividido por 2 elevado a x. Raiz quadrada de 2, eu acabei de dizer que é 1,41 aproximadamente. 1,41 dividido por 2 vai dar 0,7 alguma coisa. Então o valor é menor que 1. É um valor que vai estar entre 0 e 1. Como o nosso A aqui, ó, raiz de 2 dividido por 2 vai dar um valor que está entre 0 e 1,
essa função vai ser o quê? Vai ser uma função decrescente. E por fim, a C, nós temos I de x igual a π sobre 2 elevado a x. Nós sabemos que π aproximadamente é 3,14, considerando apenas 3,14 para π. 3,14 dividido por 2 vai dar um valor um pouco maior do que 1,5, né? Ó, se a gente dividisse 3 por 2, daria 1,5. Como é 3,14, é um pouco maior do que 1,5. Então vai ser um valor maior do que 1. Como é um valor maior, o nosso A, que é π sobre 2, vai ser um valor maior do que 1, a gente diz que é uma função, I de x vai ser uma função crescente. E aqui nós finalizamos a correção da atividade. Qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo por WhatsApp ou pela plataforma da maneira que vocês acharem melhor, para mim poder estar tirando alguma dúvida que ainda tenha ficado. Aqui a gente encerra a nossa parte do estudo da função exponencial e do gráfico da função exponencial. E o conteúdo a seguir vai ser sobre equação exponencial. Agradeço a atenção de todos, bons estudos.